Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições de São Paulo. E a ideia aqui é bem clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica. O que é bom, o que é ruim, os perrengues, as histórias mais engraçadas. E a gente também vai falar, é claro, sobre carreira. Quais são as possibilidades de trabalho que você vai ter? Quanto que ganha um especialista? É 20, 50, 100 mil reais? Cola no episódio aqui junto com a gente que já você vai descobrir. Bora pro papo? Bora! Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje para mais um episódio do Finalmente Residente, dedicado à galera que gosta de anatomia, a galera da neurologia. A gente tá com um convidado aí super especial. Apresenta ele aí, João, tu que é brother desse cara. O nome dele já começa que é um belo nome, Caio Disserol. Ele que tem uma linha de camisas próprias, vai comentar sobre isso ao longo do podcast e adora fazer uma ciência, é o perfil do neurologista. Então, se você não gosta de ciência, não faça neurologia, né, Jô? Não entendi, foi pessoal? Não, era só uma deixa pra passar a bola. Fala, galera, prazerzão estar aqui com a especialidade que eu flertei por muito tempo e acabou que não era bem isso, né, não? Mas o Caio tá aí pra contar um pouco da gente. Eu ainda sou fanática pela neurologia. Foi por acaso do destino que eu não continuei. Caio, conta aí um pouquinho, se apresenta, fala um pouquinho da neuro, conta um pouquinho de você primeiro, fala aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui nessa mesa de grandes mestres da Medway e para mim vai ser um prazer conversar com vocês. O João morre de inveja da minha linha de camisas aqui, ele vai querer fazer uma para ele também, tenho certeza. Mas brincadeiras à parte, eu sou araponguense, nasci em Arapongas, no Paraná, no Pé Vermelho, no norte do Paraná, e fiz minha faculdade na PUC-PR em Curitiba. Fiquei 6 anos por aqui, passando um pouquinho de frio. Depois fui para São Paulo, onde na USP conheci o João, o Mica, o Alê, onde a gente fez o R1 juntos. Foi bom demais conhecer esses caras. E a gente depois, a gente se separou, fui para neurologia, onde eu fiquei 2 anos. O R2 e R3, depois fui preceptor de residente por 1 ano lá do HC. Por fim, fiz uma residência de neuroimunologia. E agora voltei para Curitiba, onde eu trabalho no HC, a UFPR, e no Instituto de Neurologia de Curitiba, no INSS. Cara, é brabo, hein? Eu já ia começar perguntando, Caião, como é que monta um currículo dos sonhos desse, cara? Que a trajetória até o momento é incrível. Nada incrível e nada que não seja possível, na verdade é possível para qualquer um e para quem quiser, só ir atrás. Então começa a preparação para residência, né? A gente tá com intensivo, extensivo, aqui focado para isso, né? Então eu faço parte das aulas de neuro, para mim, que eu sou apaixonado mesmo, que o João falou e conheceu, eu gosto demais dessa especialidade. Para montar o currículo, a gente começa no seu objetivo, né? Traçar uma linha de raciocínio, uma meta, para que você atinja no final. Então, durante a faculdade, o que eu fiz, que talvez tenha me ajudado bastante, foi pensar nas provas de residência que eu iria prestar e pensar qual que era e avaliar o que eles cobravam nos currículos. Então, pontua a TLS, pontua PAUS, pontua a TLS, eu fui lá e fiz os 3 no ano que eu estava me preparando para a residência. Me organizei para isso, porque não é fácil, né? É caro, a gente acabou a faculdade, tem que trabalhar, estudar, às vezes se manter. Então, se você tiver uma meta a ser traçada, eu acho que isso ajuda bastante. Outra coisa que ajudou foi a parte de inglês, assim, fazer alguma... tem lugares que cobram TOEFL, eles pontuam. Outra coisa é PIBIC, que é muito valorizada durante a faculdade, e se você tiver, pontua no currículo também. E eu acho que é basicamente isso, né? Não, mais alguma coisa aí que queira saber específico? Eu tenho uma pergunta, cara. Eu acho que você tem uma história muito parecida por ter vindo do Paraná, né? Mas lá em Santa Catarina não é tão natural a gente migrar do Sul para São Paulo, no caso, né? Conta pra gente como é que foi esse processo de decisão de vir para São Paulo, porque
Em outras regiões do Brasil, poxa, galera tem isso muito cultural, muito forte. No Sul eu não via. É meio que um contrafluxo a gente vir pra cá fazer residência. Conta como é que foi esse processo aí pra galera. Nossa, é verdade, John. Isso é muito real. No Sul, Curitiba, onde eu fiz faculdade, quem foi pra São Paulo foi minha roda de amigos mais próxima, assim. Todo mundo acabou indo, mas a gente foi com certeza exceção, porque aqui tem vários serviços bons, de referência, então o pessoal acaba já se enraizando e ficando por aqui, né? Não que os outros lugares não tenham, né? Nada a ver, né? Não posso dizer sobre eles, mas é algo que é muito frequente aqui não sair do Paraná, pelo menos, né? Então, foi no meu processo de essa trajetória aí que eu fui conhecendo melhor o serviço, melhor ir atrás, conversando com um ou com o outro, para saber qual que era a experiência que cada um tinha passado nesses lugares, né? Porque quando você pensa numa instituição muito grande, né, a Unicamp, USP Ribeirão, Unifesp, você sempre fica com o pé atrás, você fala, cara, nunca vou para lá, né? É uma coisa que eu tinha na minha cabeça, eu nunca vou conseguir passar uma instituição dessa. Para que eu vou tentar, cara? Não tô me preparando tão adequadamente assim. E aí foi que eu formei no mês de 2014, fiquei 6 meses trabalhando, ganhei dinheiro, viajei, voltei devendo mais do que eu tinha ganhado para pagar essas contas aí. E aí foi que eu falei assim, não, ó, dia 5 de janeiro, né, de 2015, foi o dia que eu comecei a estudar e fiz uma trajetória assim, eu tinha um plantão fixo de sexta à noite, para não ter risco. Se me chamarem para sair, então não vai acontecer, porque daí de sexta à noite eu dava um plantão à noite para ganhar uma grana. E aí eu de domingo também estudava, então foi uma trajetória que eu tracei ali, fazer uma certa atividade física para dar uma espairecida, tá? E aí nesse ano da minha preparação, eu fiquei bem focado e falei assim, vou prestar todas, e tô indo meio que preparado para todas. Mas até chegar lá foi uma rotina assim, muito estudo, muita preparação e ficar com a cabeça no lugar assim do que você quer no final. Eu tinha várias opções, eu não fui aquele cara que falou assim, quero fazer ali, quero fazer aqui. Eu prestei umas 11 provas, eu fiz gastei muita grana só com provas, né? Porque eu falei assim, cara, vai ser o meu ano, eu queria fazer residência, eu não queria ficar mais um ano estudando. Então eu peguei e falei, eu vou para todas agora e vou tentar todas, e a que eu passar, eu vou considerar fazer. É basicamente isso. E aí que eu descobri as de São Paulo e decidi prestar todas. Legal ver, né? A gente já chamou muita gente aqui no podcast. Eu já nem sei, esse episódio é o 9º, 10º. Tem bastante episódio aqui que a gente já fez na primeira temporada, coisa pra caramba. E pouca gente de São Paulo, de fato, né? A gente chamou muita gente fora. Caio do Paraná, teve gente do Norte, teve gente de outras regiões do Sudeste, Sul, teve Centro-Oeste já. Nordeste já teve. Nordeste não teve, não. Temos que pegar alguém aqui pra gente. Ô, Caio, e aí conta pra mim. Você optou por passar? Imagino que você passou na USP, passou em mais. Como é que foi esse processo? Esse processo foi assim. A hora que eu comecei a fazer uma prova atrás da outra, eu fiquei 2 meses em São Paulo, na casa de um amigo. Aí ia pra Ribeirão, fazia a prova, voltava pra São Paulo, ia pra não sei onde. Fiquei nessa loucura há muito tempo. Né, 1 mês e meio, 2 meses fiquei fora de casa. E aí começou a chocar muita prova, né? Segunda fase, aí você tem que começar a fazer escolhas meio difíceis. Tanto que uma das mais difíceis foi quando eu fui prestar a prova do Einstein. Eu não tinha ido... Olha que bizarro, isso aí é bom, legal, meu contato. Eu não tinha ido muito bem na prova. Assim, eu tinha passado em 13º para a segunda fase. Aí falei, cara, se eu passar para prática, tem 3 vagas. Eu acho que eu não vou, né? Aí foi lá e passei para prática. Só que ia coincidir com a instituição que eu fiz aqui, né? O Hospital Cajuru, que tem aqui em Curitiba. Ele tem neurologia. E foi onde eu fiz, na PUC, né? Eu falei, já conheço o serviço ali. E a prova do Einstein, a segunda fase, acho que era no sábado. E a da PUC no domingo. E segunda-feira eu tinha, acho que Ribeirão. Era alguma coisa assim, alguma prova que ia fazer atrás da outra. Falei, eu vou ter que fazer um bate-volta, uma loucura. Aí eu peguei e falei, não, cara, só vou prestar do Einstein. Decidi fazer em São Paulo. Falei, eu quero ir pra lá. Coloquei na cabeça que eu queria ir pra São Paulo nesse meio de caminho, no final, chegando perto das provas.
E aí prestei. E aí valeu muito a pena, que eu pulei de 13º para 3º com a prova prática de entrevista. Brilhou. Foi bizarro. Então foi um negócio que eu falei, cara, aí você cresce o peito. Você fala, agora eu vou pra cima, vou prestar todos aí. E como é que foi essa escolha aí? Como é que você optou? Não, você fez 11 provas, como é que você virou e falou, não, é USP? O que te motivou a escolher a USP? O que você buscou na residência? A residência, o que eu buscava é sempre assim, você vai ter que conversar, não vai ter como você conhecer todos os lugares presencialmente, né? Então, uma coisa que falavam muito era sobre o pronto-socorro da Neuro e a organização do serviço. Então, acho que a organização foi o que mais me chamou a atenção quando se denominava essa parte da preceptoria. Isso é um negócio que eu fiz parte, foi a realização de um sonho para mim, assim, uma coisa surreal, que é você ter 2 pessoas, né, do seu lado na residência o tempo inteiro, todos os dias da semana, que vão ser seus alicerces ali durante esse ano e que vão organizar um curso de neuroanato, neurosemiologia e vão examinar com você os pacientes na beira do leito e ensinar aquela minuciosidade que é da neurologia. Então foi isso que me chamou muito a atenção de ter 2 preceptores. Eu achei que foi um grande diferencial e por isso que eu acabei escolhendo lá. Eu lembro até hoje que o Caio, são 12 vagas de neurologia, certo? Na USP, Caio, ou não? Isso, E aí o Caio, ele tinha sido, sei lá, o primeiro ou segundo suplente, e aí teve um rodízio, e o que acontece? O pessoal da clínica e da neurologia, a neurologia roda o primeiro ano ali em conjunto com a clínica médica, então é meio que a gente tem um grupo de 5 residentes de clínica, né? São 60 no total dividido por 12, e um residente da neurologia roda em cada panela, né? Que é como se chama. E aí, no final de um treinamento que rola ali uma semana antes de começar a residência, eles fazem um treinamento prático ali de 3 dias pra galera meio que já dar a ideia é meio que dar uma nivelada nos residentes. Que é o bootcamp. E o Caio não foi, porque o Caio, não sei se foi quebrou mão e tal, não lembro exatamente por qual motivo que ele não foi, mas quando foram dividir os grupos, sobraram 2 caras da neurologia. Um era o Caio, que não tava lá, e uma era outra pessoa que eu nem lembro quem era. E aí, o meu grupo fomos assim, cara, vamos puxar a capivara desse Caio de Serol pra ver qual que era o mais gente boa dos 2, sacou? E aí, como eu tinha 2 pessoas do meu grupo que também fizeram faculdade no Paraná, uma no UFPR e o outro no Evangélico, eles puxaram a capivara do Caio, aí a princípio passou liso ali, falaram bem dele, e ele acabou entrando no nosso grupo aí no primeiro ano de residência. 1 minuto pra réplica, pode se defender, Caio. Foi bem isso. Eu nem lembro porque eu não fui nesse bootcamp, vou ser bem sincero. Na minha época, eles não me falaram do bootcamp da Neuro, eu fui descobrir depois. Não me avisaram que tinha bootcamp. É basicamente isso, E eu tinha ficado de primeiro suplente mesmo, cara. Era 12 vagas, eu fiquei em 13º. E eu desanimei quando eu vi que eram 4 que foram do exército e iam chamar mais 4. 4 foram pro exército. E aí rodou mais uma vez e eu acabei entrando, né? E aí entrei pro grupo do grande João aí. E aí, nesse primeiro ano, Caio, como é que foi pra você? Primeira chegada em São Paulo, acho que a questão do clima talvez seja algo mais ameno, porque vindo do Paraná já é um lugar que faz até mais frio do que aqui em São Paulo. Mas essa adaptação de um novo serviço, de um hospital muito grande, de estar ali num dia a dia já com responsabilidades, como é que foi pra você? Pra mim foi um choque de realidade total, assim, né? Primeiro que interior do Paraná, né? Tô lá no norte do Paraná. Meu pai, minha mãe, meu irmão, então, que mora lá, eu falo, cara, pra quê? Volta pra cá, trabalha, faz aqui residência, né? A gente arruma o que começa a trabalhar aqui, já foi uma certa pressão, mas não de sempre me apoiaram muito, mas tem aquele receio, né, de ir pra São Paulo, cidade grande, que você vai fazer lá, né? Então esse foi o primeiro choque. Aí chegando lá, assim, primeira vez que você pisa num serviço desse porte assim, em São Paulo, é um negócio surreal, né? Pô, eu vou lá no meu hospital aqui, trabalho e volto. Chega lá, é prédio, metrô, banco, gente vendendo coisa na rua, uma loucura, um lugar gigantesco. Você fica lá assustado, né? Fala, cara, o que eu tô vindo fazer aqui? Sou uma formiga aqui nessa cidade imensa aqui.
todo mundo deve saber muito. Sempre vem de fora, é sempre assim, né? Todo mundo deve saber muito, eu tô com medo. É frio na barriga total, né? Mas depois que você vê que muita gente de fora, pessoal, gente boa demais, a gente, pelo menos eu, o João, o nosso grupo, não sofreu absolutamente nada, assim, de represália por ser de fora, né? Por isso que hoje em dia eu meio que foco nisso aqui falando, porque a galera tem que perder esse medo de buscar o que quer por não fazer parte do serviço, né? Não ser da origem do serviço. Então, foi um choque de realidade muito grande, mas é um negócio apaixonante, assim, né? Depois que você passa e olha pra trás, hoje fala, poxa, cara, foi legal, foi uma recompensa. Hoje vem as recompensas, foi bom. Animal, Caio. E é isso mesmo, eu também lembro, disse, cheguei no primeiro dia na Unicamp, eu falei, talvez não seja pra mim. Eu tenho viajado um pouco. Do tipo, uma cidade de 5 mil habitantes, interior de Santa Catarina, meio tímido até pra falar, assim. 5 mil habitantes? 5 mil, tipo, cadê a praça? Cadê a igreja? Cadê os negócios, cara? A única rua da cidade. Total, mas é normal esse começo, mas o processo rola rápido, né? Deixa eu te perguntar um outro negócio, Caio. Sempre tem aquele estágio que faz a diferença na nossa vida, que a gente curte, que a gente recomenda. Geralmente, quando a gente fala do serviço, começa pelo estágio, né? Que a gente mais gosta. Deixa até eu perguntar uma coisa antes. Manda bala. Você falou do primeiro ano ser na clínica, né? E aí eu queria saber mais um pouco da residência em si. Aproveita esse rolê do estágio e conta um pouquinho de como é a residência no segundo, no terceiro, pra galera ter uma ideia, assim, do que vai ver na neuro. Então, o foco da neurologia, quando você está na clínica médica, ele é todo voltado à clínica médica. Então, assim, a gente não tem quase nada com o pessoal da neuro nesse estágio, então nesse primeiro ano. Então, é uma coisa que está full time na clínica médica e ninguém nem se importa se você sabe alguma coisa de neuro ainda ou não, né? Porque quando você entra na neuro, no R2, aí é uma nivelada total. É para dar aquela nivelada no grupo. Você tem uma primeira reunião que é, vamos te ensinar como é que é o exame neurológico aqui básico, para você sobreviver nesse primeiro mês aí, que você não sabe absolutamente nada. Então, assim, o legal da preceptoria, que eu também gostei, foi isso, é dar uma nivelada em todo mundo. Tem aquele cara que já leu o De Jong, o livro Peso da Neuro, umas 10 vezes. Tinha eu, por exemplo, que eu foquei em clínica médica. Falei, cara, vou precisar, eu passei na enfermaria, que é de clínica médica, tudo isso. O pessoal fala isso, estuda clínica médica e depois você vai ter que resolver as coisas aqui dessa parte. E aí eu entrei meio nivelado, então tem gente que sabe mais, gente que sabe menos, e aí você fica um pouco receoso isso no começo, mas vai passando os dias, você vai vendo que é para começar dali do zero e todo mundo ir junto para cima. Então isso foi bem legal. E aí os estágios do R2, R3, o R2 ele tem bastante tempo de pronto-socorro, o que para mim é o estágio diferencial disparado. É bom demais o pronto-socorro, assim, quanto a volume de caso, tipo de caso, perder medo de trombolizar, e é para AVC toda hora, é muito gratificante assim, e exponencial o conhecimento. É uma estafa profissional muito grande, um estresse muito grande, com certeza, nem todo dia são flores, a maioria não é. E aí você vai passando por esse processo e você passa, 2 meses na residência e fala, cara, vai discutir um caso com alguém, que é seu colega da clínica, vem tirar uma ideia e fala, nossa, isso mudou pra mim, né? Mas dá a impressão que você não sabe nada. Com 6 meses, exponencial. E no pronto-socorro eu vi esse crescimento, assim, absurdo, sabe? Porque era uma coisa, assim, de se sentir o neurologista e o assistente mesmo daquele paciente, e você ter que levar isso nas costas, obviamente, da supervisão. Então, isso foi muito bom. E tem muitos estágios também de ambulatoriais, mas que ficam mais pro R3, né? Então, por exemplo, ambulatório de cognição, que é uma coisa que você precisa de uma avaliação a longo prazo, né? Você não vê o cara aqui agora, você quer ver a evolução, a resposta ao tratamento, etc. Então, isso depende de vários meses e isso fica mais a cargo do R3. Tem alguns ambulatórios no R2, mas fica mais para R3. E tem o estágio de enfermaria, que daí são os casos mais complexos que demandam investigação adicional e são geralmente aqueles casos que ficam vários dias, semanas na enfermaria da neuro, né? Diferente da unidade AVC, que são os pacientes com AVC, que daí o giro é muito maior, assim, durante o mês que você roda lá. Então é basicamente isso. Eu acho que no R2 seria foco pronto-socorro e você roda bastante na enfermaria da unidade AVC e enfermaria geral.
No R3 a gente roda bastante também na enfermaria geral, só que aí com outras responsabilidades, você tem muito ambulatório intercalado durante esse estágio, e o estágio tem a responsabilidade de fazer reunião, e reunião de quinta, que era a nossa reunião de casos complexos. Você pegava um caso da enfermaria e colocava ele para discutir, seja para discutir uma doença mais rara, seja para definição de uma conduta, mas sempre fazendo a revisão sobre um tema, que era aquela reunião que todo mundo tem um frio na barriga absurdo, né? Porque todos os chefes vão, o sala lotada, é bem legal depois que passa, mas até chegar na reunião é meio complicado. É bem legal depois que acaba, é bem bacana. Isso, Caio, você tá citando, mas eu lembro bem como você tinha um brilho no olho da questão da didática e do ensino dentro da residência da neurologia, porque muita gente pensa em fazer residência em São Paulo, sonha com aquele academicismo que, falando, por exemplo, da USP em si, das várias pessoas que a gente conversou, não é bem assim, né? Não é tanto quanto você imagina. Mas na neurologia talvez seja a especialidade onde essa verdade aí mais se aproxima. Você concorda com isso? Concordo, cara, porque a gente, no decorrer do tempo, você passa em contato com outras especialidades, todas têm preceptoria lá, né? Mas às vezes o foco da preceptoria acaba mudando de uma para outra. E na neuro, o professor Nitrini, né, o titular lá, ele levou a residência muito, eu só tive enquanto ele estava como professor titular, né, mas parece que ele foca muito nisso, nessa parte de valorização de preceptoria e do academicismo. Isso é com certeza muito legal. E é uma coisa que já vem meio que do serviço, assim, sabe? Isso aí o Nitrini, por exemplo, que é professor titular, hoje foi preceptor um dia. Então, é um negócio muito legal. Eu acho que a neuro, por ser um serviço mais organizado, porque é menor, tem menor número de residentes, né? Mas na Unicamp é a mesma pegada. Clínica parece que tem muito filho e muito pai, né? Mas a neuro tem poucos pais, então menos filhos, então acho que dá pra rolar uma organização melhor, é bem mais acadêmico mesmo. Legal. Animal. Ô, Caio, e aí, falando até do PS, que eu acho que é bem legal, é uma realidade um pouco diferente a que eu vejo aqui em São Paulo, na neuro, do Rio de Janeiro até, por exemplo. Eu não sei em outros estados, são as duas vivências que eu tenho, mas no Rio não é tão comum a gente encontrar um PS de neuro, por exemplo, ou uma unidade intensiva de neuro, uma coisa assim mais específica. E aqui em São Paulo é diferente, assim, tem na residência, você roda no PS de neuro. Esse serviço é disponível? Como é que é, assim, a neurologia específico da neuro, né, em outros PSs, em UTIs, em outros hospitais aqui de São Paulo? Em São Paulo é outra realidade, acho que meio que pra tudo, assim, né? É tudo fora da curva. Mas eu, por exemplo, me surpreendi muito com o serviço de unidade de AVC aqui de Curitiba. Então, falando um pouco de São Paulo, da parte do HC, é muito bom, assim, tem que melhorar, mas por demanda recursos humanos mesmo, né? Por exemplo, tem trombectomia durante o dia, mas não tem durante a noite nem final de semana, por falta de equipe, de anestesia, etc., né? Que às vezes precisa para estar na sala. Então, é uma coisa que falta ainda, mas que nos hospitais particulares, nos maiores serviços, tem trombectomia e tem como encaminhar. Então, só de ter trombectomia já é um diferencial, né? Mas quer dizer que falta nesses períodos. Agora, trombólise, tomo e angiotomo na admissão, tempo porta-agulha muito baixo, assim, porque é uma organização do protocolo AVC muito legal, assim, acho que vale até mencionar. Em geral, fica um R2 com BIP e o R3 do pronto-socorro no BIP, né? Então, o R3 comanda o pronto-socorro e o R2 vai junto com ele. Além disso, fica um BIP na triagem, que sem etiqueta do paciente não faz nada, então fica na triagem um BIP na hora que toca o protocolo AVC. Fica um com a enfermeira, um com o laboratório para ir coletar e um com a tomografia. Então, se alguém apertar o botão do AVC por um momento ou por engano ali, vão pelo menos 7 pessoas ser avisadas, entendeu? Caraca! Então, é muito legal, assim, apertou o botão, assim, tá todo mundo, vem a mulher da coleta na sala e correria, vai pra tomografia, é legal, assim, eu adoro neuroemergência, por isso que é uma parte que eu gostava muito, esse protocolo. Já aconteceu?
De apertar isso sem querer ou de sacanagem na residência? Sacanagem não, mas sem querer isso acontece. Teve uma vez que eu saí correndo, porque tá taquicardia. Você sai do pronto-socorro, é 2 meses que você escuta o celular tocando, o coração sai pela boca, porque é bebê, sabe? Aquele barulho, qualquer coisa que você escuta já te remete àquele barulho. Então, teve uma vez que ligaram pro BIP, dá pra ligar também no celular de fora, né? Ligaram, falaram, não, ligamos errado aqui, tocamos errado, era pra outro número. Pô, aí é sacanagem. Pô. Você falou do BIP em si, né? E no R1 da clínica a gente tinha uns plantões, o Caio fez esses plantões no código azul do hospital, né? Então, o código tá lá para atender os pacientes mais graves, sejam pacientes com a parada cardiorrespiratória ou pacientes, às vezes, que estão ali em iminência de parada, choque. E você atende todo complexo, né? Então, até se alguém, às vezes, para ali em frente à rua, o pessoal do código vai atender. E é realmente isso, porque você tá ali de boa, às vezes, no plantão, nada, fica 12 horas, a gente pegava seguido, 24 horas no código, fazendo nada, de repente, 3 da manhã, vem um barulho, e você, puta, sai com a correria fúria, né? Ó, tem alguém parado ali. Então, sai com a maletinha, com o carrinho, aí chega, presta assistência, faz tudo que tem que fazer. Mas realmente, quando você sai do plantão, ainda rola um friozinho na barriga só de ouvir o barulho. Esse barulhinho gera um transtorno de estresse pós-traumático, né? Eu tive o telefone da emergência da pediatria, depois que eu saí da residência, começava aquele barulho e falava, cara, quebra esse telefone, que eu nunca mais ouvi esse negócio na minha vida. Então, mas só concluindo, os hospitais particulares aqui também tem isso, e funciona muito bem, assim, dos que eu trabalhei no Einstein, por exemplo, é muito legal, no Samaritano, que foi o que eu mais trabalhei, depois de terminar neuro também, um hospital que eu gostava muito de trabalhar, muito bem organizado. E aqui em Curitiba, também acho que vale eu falar, agora tô meio, tô no concurso da Ibsera aqui, então eu tô de assistente no HC daqui, e do INC também. Então são 2 perfis diferentes de hospital, né? O HC é SUS, completamente SUS, e o INC é um hospital privado, né? O HC, ele tem um protocolo AVC que funciona muito bem também quando o paciente chega na emergência, chega pela tomografia, tem a unidade de AVC que funciona muito bem, o Dr. Marcos Lange, que é o assistente, presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, tem uma rede, assim, um time que trabalha junto ali muito legal e funciona muito bem. Trombectomia a gente está esperando que seja incorporada no futuro aí pelos trabalhos novos de neuro que saíram, brasileiro no New England recentemente. E o INC é um hospital privado, daí o protocolo AVC também, ressonância na emergência, trombólise, trombectomia mecânica 24 horas, então a ressonância na emergência isso faz uma diferença bem importante, assim, que é bem legal. E, ô Caio, falando aí um pouco da sua história, teve algum caso muito marcante, assim, muito significativo que você lembra da tua residência? Olha, tiveram vários, viu? Passou uma enxurrada aqui. Mas tem um caso que o João sabe, né? Que eu tinha um apelido na neuro que era a pá de ouro, né? Que faz sentido e é pra estar lá, nós vamos procurar, né? Eu não vou inventar, mas eu vou procurar até encontrar alguma coisinha. Então era o pá de ouro na neuro, né? Eu sempre fui muito otimista, assim, com os pacientes. Então teve um caso de uma paciente que ela veio de Santos. O nome dela, não vou falar, né? Quase que eu soltei aqui, mas ela veio de Santos. Censura. Ela veio de Santos, que era uma paciente de 21 anos, que estava noiva e teve uma neurite óptica grave, ficou com uma sequela, e ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, assim, ela teve vários surtos de uma esclerose múltipla muito agressiva. Já é muito rápido, assim, ela estava tetraplégica, estava amaurótica bilateral, ou seja, cega, ela não conseguia comer por boca, e como pegou um surto na região bulbo cervical, no bulbo para a medula cervical, ela ficou tetraplégica e com insuficiência respiratória. Então, ou seja, essa paciente veio de Santos depois de várias pulsoterapias, com tetraplégica, completamente acamada, não mexia nada, respirando pela tráquea, se alimentando pela gastro e sem enxergar nada. Então ela falava, assim, a gente fazia leitura labial com ela e ela escutava, basicamente. Ela passou de 21 anos que estava noiva, assim, tipo, né? E aquele caso, pô, lá eu como R2, chegando lá, usando meu martelinho pelas primeiras vezes, falei, meu Deus, cara,
precisamos dar uma ajuda aqui para paciente, né? É aquele caso que despende uma energia muito grande por conta de família. Imagina uma mãe, né, que acompanhava ela lá, vendo uma pessoa, né, nesse estado. E o diagnóstico dela era neuromielite óptica, né, que era doença de DeVic, anticorpo antiaquaporina 4 positivo. Então esse era o diagnóstico dela. E aí foi uma longa internação. Então eu passei 2 meses com ela na enfermaria, com pulso, terapia, repete a pulso, faz plasmaférese direto e tal. E aí teve um dia que a gente foi passar a visita, que eu falei, eu acho que alguma resposta ela teve, melhorou, ela tava, tipo, fazendo isso aqui com a mão, assim, com o dedo. Mexendo um dedinho, né? O Caio mostrou aqui pra gente. Aí os caras falavam, todo mundo falando, pô, tá, melhorou, mas, né, eu não devia nem ter falado que melhorou, não, alguma coisa apareceu aí que não tinha, né. Enfim, e essa paciente já foi de alta, eu por coincidência fui fazer neuroimuno agora, né, então eu vi ela no R2 e vi ela 3 anos depois agora no Fellow. E ela começou a usar rituximab, reabilitação, começou a fazer o tratamento adequado, e hoje em dia ela respira sem ajuda de aparelhos, que a gente tentou, depois de 2 meses, conseguiu dar alta só com tráqueo, sem estar ligado à ventilação mecânica. Ela consegue ficar em pé, dar alguns passos, se alimenta por boca e está conseguindo ler algumas coisas. Então foi um caso assim que me marcou absurdamente, porque ela teve paciente jovem, assim, melhora absurdamente, né? A gente olha e tem uns casos que surpreendem a gente. E essa paciente hoje ela voltou, obviamente, a uma vida normal, mas ela teve uma melhora muito expressiva, assim, para uma pessoa que estava completamente acamada e totalmente dependente de aparelho, né? E hoje ela lê, dá alguns passos, está fazendo físio, ela consegue andar hoje com bengala, e a gente proporcionou para ela algo bem marcante. Então esse caso foi um caso que me lembro dele com certa frequência. A neuro eu acho uma residência muito pesada, assim. Tem... Psicologicamente? O prognóstico dos pacientes que ficam graves, assim... Por exemplo, do ponto de vista clínico, a gente olha, assim, é uma outra evolução, né? Mas é um grande ganho do ponto de vista de neurológico, né? Do que a gente tem de prognóstico neurológico. Não sei se estão falando ainda em prognóstico neurológico ou definido, né? É muito mais variável, né? Você sentiu isso, cara? É variável, só que hoje, por exemplo, o AVC, né? É uma das principais causas de incapacidade aí. Com o tratamento, a gente vê que o neurologista hoje igual eu falei, é taquicardia na hora que toca o bico, né? Você tem que correr, né? Cada minuto que se passa no AVC são no mínimo 2 milhões de neurônios ali, na média 2 milhões de neurônios, né? De neurônios. Então é uma coisa que a gente corre muito, e às vezes a gente gostaria que os colegas também tivessem essa gana assim, por AVC, porque geralmente tem um certo receio com neurologia, né? Ou a pessoa gosta demais ou odeia totalmente, né? Então é meio complicado, mas hoje em dia tem se mudado essa história do prognóstico, viu? E emocionalmente, como é que pega isso, Caião? E o que você fazia durante a residência aí para dar uma aliviada nessa tensão toda do dia a dia? Na Neuro, a gente tem um programa lá no HC que também é histórico, assim, clássico, sexta-feira à tarde, é um ambulatório de epilepsia. E é um ambulatório que era bem pesado, assim, pra todo mundo, que era bem lotado. Saía de lá, todo mundo ia pro bar, geralmente o vermelhinho, ali do lado do HC. Cada um tem seu vermelhinho, né? Tem o vermelhinho que merece lá. A gente tinha o vermelho do lado do HC ali, que era o pós-ictal, que a gente chamava. Então, a reunião de sexta depois do ambulatório de epilepsia, pós-ictal, onde a gente ia tomar uma cervejinha lá. A gente acabou falando bastante sobre a residência, mas a gente pulou uma pergunta que geralmente a gente faz logo no início do podcast. Acho que todo mundo reparou a paixão que você tem pela especialidade em si, a forma como você fala, o ânimo que você fala, o tesão que você tem. Agora, de onde que vem esse tesão? De onde que você escolheu a especialidade? Por que a neurologia é a melhor especialidade para você? Cara, então, eu escolhi, não foi... não sou aquela pessoa que, quando estou no primeiro ano, quero fazer neuro, fiz tudo sobre neuro na residência. Eu até nem mencionei do currículo, que você perguntou, mas eu fiz tudo meio que voltado para cardio durante a faculdade.
Então, meu PIBIC foi de cardio, foi basicamente tudo. Assim. E acho que os professores têm uma grande influência sobre isso, né? A gente sempre, quando tem uma especialidade muito forte na faculdade, você acaba se aproximando daquilo e gostando mais. Acho que é meio natural. Eu entrei querendo onco, não sei porquê, na faculdade, foi um negócio meio X, assim. Não sei direito porquê. Depois eu mudei para cardio, que eu gostei, e aí só no internato, no 5º ano, que eu escolhi neuro, cara. E eu, assim, falar a verdade pra vocês, sabe algum ponto específico que fez virar essa chavinha? Não. Mas tem uma coisa que eu lembro muito claramente, que foi uma vez a gente foi passar visita na enfermaria, e aí tinha uma paciente jovem com um distúrbio do movimento lá recente, alteração neuropsiquiátrica, e ela tinha um tremor, que a hora que a chefe chegou para examinar, olhou e falou, cara, acho que é um tremor em bater de asas, acho que parece um Wilson isso. E aí ela olhou, colocou assim, e era, cara. E eu falei, como assim, velho? Então ela tá tremendo, né? A paciente tá tremendo, é um tremor em bater de asas. E aquilo me chama muita atenção, e sempre quando eu penso por que eu fiz neuro, eu lembro muito desse caso, assim, dessa minúcia de exame neurológico que neurologista tem. E acho que essa é a grande paixão, assim, sabe? Que é aquele negócio que tá ali na frente, mas é difícil de ver, né? Tem uma frase que eu coloquei na prova do professor, ou no meu ano de preceptoria, que era uma frase de Charcot, falando no começo de uma lição dele, as lições de quinta de Charcot, que era o processo de aprendizagem, de conhecimento, é uma coisa que você vai levando, vai acumulando na sua experiência ao longo do tempo, mas aquilo que você não via antes só era imperceptível antes de você não ter essa bagagem toda, né? Então você, com o acúmulo de experiência, coisas que eram imperceptíveis e estavam lá, agora você consegue vislumbrar melhor com uma manobra no exame neurológico que desponta aquilo ali e aquilo fica mais evidente. Então acho que é basicamente isso que me chama muito a atenção na neuro. Minha paixão vem daí. Tem sempre um caso ali que às vezes você passa, marca e às vezes é definitivo nessa virada de chave para uma especialidade específica. Né? Total, você às vezes olha e fala, não entende muito, parece ter mágica. Ô, Caio, e você falou da neuroimuno. Queria falar um pouquinho agora do pós. Você terminou a neuro, e aí? O R4 é comum? Agora, na realidade, a residência virou 4 anos, né? Alguns serviços adotaram aí a duração de 4 anos. Mas falando de um pós-residência, tem neuroimuno? Que outras áreas que tem? E para onde você pode ir como neurologista? Quais as possibilidades de trabalho? Certo, eu acho que o mercado é muito carente de neurologista fora de grandes centros no Brasil hoje. Então, se você não quiser fazer uma especialidade, eu acho que totalmente ok. O grande problema é que cada vez mais as pessoas estão fazendo. Então, de 12 pessoas da minha turma, se não me engano, 1 ou 2 só não fizeram uma sub, porque isso vai ficando mais frequente, né? Tem várias opções para fazer, várias. Eu escolhi neuroimuno porque é uma área que eu gostava bastante, obviamente, mas especialmente porque eu vejo a ramificação cada vez maior dessa subespecialidade. Por exemplo, esclerose múltipla, hoje tem várias medicações para serem usadas. E é uma coisa que demanda uma atualização mais do subespecialista do que do neurogeral. Tem gente que não trata. Então, minha ideia foi uma visão mais assim, de mercado, vamos dizer. Que os colegas neurologistas, não só outras especialidades, possam encaminhar pacientes para mim. Então, foi basicamente essa que foi minha visão. Mas é claro que todas são... você tem espaço para trabalhar, e mesmo sem as especialidades, né? Outras opções, por exemplo, uma que eu adoro, assim, é muito legal, que é essa de fenomenologia pura, assim, que é distúrbio do movimento. Então, você tratar distúrbios do movimento é uma coisa bem legal e muito dependente do próprio especialista, né? Da experiência que ele tem. Dor de cabeça é uma coisa que é o carro-chefe em consultório, né? Então, cefaleia é uma subespecialidade, tem dor também neurologista pode fazer, sono são outras subespecialidades. Deixa eu pensar, neurovascular, uma coisa também crescendo absurdamente cada vez mais, né, por conta dessas terapias novas que a gente tem, terapias de investigação. Deixa eu pensar, epilepsia também hoje como especialidade é uma coisa legal, mas que eventualmente depende de um serviço um pouquinho maior, porque você vai precisar de um vídeo EEG, e eventualmente cirurgia para epilepsia, que seria uma coisa que te encaminhariam, né, como mais para frente. Vertigem, né, neurootologia é uma coisa que eventualmente alguns neuros fazem, mas é
uma especialidade que tem menos vaga, menos gente que faz, neuroósseo. Coisa pra caramba. Cognição agora, que tá na moda, né? Primeira terapia para Alzheimer aprovada pelo FDA, então esse vai ser o futuro. A gente geralmente fala assim, o futuro é neuroimuno, né? Porque essas terapias todas, todos esses MABs novos aí que a gente está usando, a minha visão é assim, tipo, neuroimuno, o futuro é agora, né? O neuroimuno é o presente agora, na verdade. O futuro é cognição e distúrbios do movimento em neuro, é como eu vejo, assim, porque alguma coisa vai aparecer aí ao longo de nos próximos 10 anos aí. Bacana, Caio. E tem um ponto que eu acho que é muito legal na tua trajetória, e eu lembro porque quando a gente é próximo, né? Nós somos amigos. E eu lembro que quando você estava terminando ali o R3, era uma transição importante de vida, né? Tem uma galera que decide fazer um fellow e você queria ser o preceptor da neurologia da USP, que é um cargo bastante disputado ali dentro. São 2 preceptores, né? Às vezes tem mais residentes que querem ser pela experiência da preceptoria. Como é que foi para você vestir essa camisa e conquistar, né? É uma escolha ali, não lembro exatamente se era uma escolha do professor mesmo, dos professores da neurologia, mas é um orgulho muito grande, né? Você ser selecionado para ser preceptor do principal serviço da América Latina. Não, isso foi muito legal, né? É uma coisa que, como forma de inspiração, os meus preceptores, né? O Breno, o Kubota, o Renan, o Bruno, todos esses que eu tive a oportunidade de participar enquanto eles estavam na preceptoria, chamavam muito atenção e foram inspirações para mim, né? Então você vê a pessoa dedicada a isso, vê o conhecimento que ela tem e o conhecimento que ela recebe em troca de tudo que ela faz na preceptoria é muito legal. Então isso já me despertou o interesse, só que realmente é meio disputado, né? Não é todo mundo que quer, são 12 pessoas, são 2 preceptores dos residentes e 2 preceptores dos acadêmicos, né? Dos internos. E eu queria ser preceptor dos residentes. E aí, desde o meio do ano, mais ou menos, começa a rolar uma certa campanha, né? Que a gente brinca, é a campanha para a preceptoria. Então, o que a gente começa a fazer? Começa a discutir casos com os residentes. Aí ela fala, não, vamos discutir um caso aqui. Aí você vai fazendo o seu nome ali dentro, né? É claro que não depende só disso, mas a visibilidade dentro do serviço é algo que ajuda muito nisso. Então, as suas reuniões, eventualmente, devem ter reuniões que tem que fazer um bom papel, tem que ter uma boa relação com os chefes, não pode ser um cara problemático. Então essa é a primeira parte, que é meio política, vamos dizer assim, mas é normal, né? Você está tratando com gente, você é representante dos residentes. Então é uma coisa que vale a pena tomar cuidado durante toda a residência, né? De ter boa relação interpessoal. E outra coisa, e aí no final, depois da prova do professor, que é para os R2, daí para os R3 vai ter um processo seletivo que os preceptores atuais passam uma votação para todo mundo que está lá dentro, todo mundo dos chefes e residentes, então chefes mais próximos e residentes votam, e essa votação é levada para o professor titular, né, e para o Dr. Luiz Henrique, que é o chefe da enfermaria, e aí eles aprovam a votação, né? Mas geralmente é por votação mesmo do serviço. Então o serviço vai lá votar e escolhe os preceptores atuais. Para mim, com certeza, foi um orgulho, a realização de um sonho máximo. Assim. Confesso que no primeiro momento, nas primeiras semanas ali, foi meio difícil, um burnoutzinho assim, daqueles complicados, né? Porque é uma baita responsabilidade, cara, e tá todo mundo sedento pra te sugar ali no lugar. E eu falei, cara, será que é pra mim isso mesmo, sabe? Será que eu dou conta disso? Depois do primeiro mês, com certeza foram um dos melhores meses da minha vida. Assim, esse ano foi surreal pra mim. Eu achava que tinha aprendido muito na residência, a preceptoria foi uma escalada maior ainda, assim, e com certeza fiz grandes amigos, assim, ótimos amigos a mais, assim, porque é como se fosse uma família aquele ano, intenso total, assim, e a gente fica totalmente disponível para essas pessoas, assim, foi super gratificante. Depois que corta esse cordão umbilical, né, ali do local onde você acabou prestando a residência, a gente é meio lançado pro mundo, né? Essa parte é uma
uma parte bem importante na definição de carreira. Conta aí pra gente, não precisa ser super específico, mas se posicione aí pra quem tá ouvindo aí o podcast, quanto que um neurologista em média mais ou menos consegue faturar ao longo de um mês, assim, cara. Não se matando, obviamente, mas de um trabalho normal. Neurologista geral, acho que dá pra tirar boa. Tudo depende de onde você vai, pra onde você vai. Então, por exemplo, se ficar em São Paulo, tem plantão de neurologia em pronto-socorro, coisa que em outros lugares não tem. Por exemplo, em Curitiba, os lugares... Tem lugares que eu não trabalho, né? Porque, por exemplo, na IBSER eu tô concurso e tal. E no INC eu faço mais ambulatório. Então, aqui em Curitiba tem alguns hospitais que eu sei que, eventualmente, você fica só de sobreaviso. Você não recebe nada, você fica de sobreaviso. Se tiver algum caso, você ganha X por um caso. R$300 para ver um paciente no hospital, né? Uma média, assim, mais ou menos que eu ouvi falar por aqui. Agora em São Paulo não, em São Paulo tem plantão, né? Plantão presencial de neurologia. Quanto então, paga mais ou menos, Caio? R$1.200 mais ou menos, um plantão fora as fichas que você atende, né? Então é mais ou menos isso, vai dar uns 1.500 o plantão ali. Então pro neurologista é um diferencial, porque além disso você vai ter ambulatório, você vai ter tudo, e não é, geralmente, tem alguns lugares que estão, mas geralmente não é aquele plantão de cair a casa toda vez. É basicamente isso. Então, mas a vida é de ambulatório, então tem gente que atende convênio, então aí você tem que matar um pouquinho ali no convênio, porque a gente sabe que a realidade do convênio não é muito boa, né? Então, a minha trajetória foi um pouquinho diferente, porque eu meio que, antes de eu cair, eu não cheguei a cair no mundo assim direto, né? Porque tem um concurso da IBSER, e um dia eu tava discutindo um caso com umas residentes lá, elas falaram, estamos fazendo uma inscrição aqui, vai que chamam a gente depois de a gente acabar o R3, sabe? O que é o IBSER? Eu falei, não sei direito o que é isso, né? Já ouvi falar, mas... Deus, acaba a inscrição 5 da tarde hoje, isso era às 3. Eu falei, cara, vou prestar aqui para São Paulo. Aí fui lá, entrei no site, não tinha nenhuma vaga, em São Carlos. Aí eu peguei e falei, vamos ver se tem Curitiba. Vamos fazer isso, eu fiz essa prova, vamos ver o que dá. Aí fui para Curitiba no final de semana, fiz a prova, voltei para São Paulo, aí Covid, e começaram a atrasar, tudo chamar. Esqueci do negócio, esqueci. Minha carreira toda entrando de cabeça em São Paulo, e eu com aquela sensação que não ia ficar para sempre aí, mas estava entrando, trabalhando no Einstein, eu estava passando visita no Einstein, dando umas aulas, conseguia no HC, na Neuroimuno, estava com a vida encaminhada, no Samaritano e tal. Então aí eu peguei e estou um dia passando visita do meu chefe, a quarta noite, no Einstein lá, liguei pro cara e falou, não, espera um pouquinho que eu tô vendo um caso no ambulatório, já a gente discute. Aí, não, tudo bem, que é assim, né, você trabalha em equipe, geralmente em São Paulo é tudo assim, tem chefe, vai prescrever de pirona, você vai passar pro cara. E aí, eu tô lá, vou checar meu e-mail aqui, uma quarta noite, aí, você foi chamado pra vir pra Curitiba segunda-feira, 8 horas, tem que estar aqui com a documentação. Eu, cara, o que eu vou fazer? Meu fellow, vou largar tudo, era setembro isso, era setembro. Aí eu peguei, fui pra Curitiba, falei com a minha chefe, ela falou, faz a inscrição, é uma coisa que vai mudar a sua vida, a gente entende completamente se você largar, mas... vai resolver sua vida. Eu peguei, fui pra Curitiba, tinha que assumir dia 1º de outubro, eu tava no meio do fellow. E aí conseguiram me ajudar muito, né? Eu sabia, ela fez que eu ficasse de segunda, terça e quarta em São Paulo, e quinta e sexta eles me ajudaram também, que eu trabalhava em Curitiba de quinta e sexta. Aí fiquei nessa loucura até fevereiro. E aí vim definitivo pra cá em março, e aí depois entrei no INC também. Rapaz, que da legal, hora. Legal, né? Boa. Que legal que a galera foi compreensiva, né? Às vezes a gente acha que não vai rolar. Animal. Mas, pra gente fazer a última pergunta, você fugiu da raia, Caio? Fugiu mesmo. Ficou Não em ia cima falar nada, do muro. não. Que a galera quer saber. Eu quero Você saber. falou do plantão. Mas em média ali, a soma da galera vai dar quanto? Vai dar R$5.000 no final do mês? Vai dar 20? Vai dar 30? Quanto que dá ali pro neurologista começando? Que a gente sabe que é uma escalada. Ali, e dependendo do tanto que você tá empolgado ali, 15 a 25 mil, eu acho que o neurologista geral, assim, já... consegue no começo, assim, acho que sem muito esforço. Assim. Bom, com essa informação, Caião, a gente fecha o podcast de hoje. Queria muito agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. A gente sabe que sua agenda é corrida, mas obrigado aí por parar um tempinho para dividir aí tanta coisa bacana com a gente. Eu que agradeço ter a possibilidade de falar tudo aqui, ainda mais fazer parte desse time, né, no intensivo, extensivo aí. Espero que a galera esteja gostando de tudo também, né? Do material que estou fazendo aí. Caio, brigadão, viu? Eu que agradeço. Beijo. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.
E esse foi mais um episódio do Finalmente Residente, hoje com o convidado ilustríssimo Caião. E aí, João, como é que foi essa sensação de rever o Caião voando na Neuro? Cara, a sensação foi boa porque só de falar com ele eu lembro dele, a gente passou muito tempo juntos lá no pronto-socorro do HC, né? E realmente é um pronto-socorro muito grande, com muitos pacientes neurológicos e o Caio ali desfilava com maestria todo esse conhecimento. Maravilha, cara, foi animal, deu até uma saudade ali, uma vontade de voltar pra neurologia do HC. Bom demais. E aí já sabe, se você quer neurologia ou conhece alguém que quer neurologia, teu amigo, não sei, colega da faculdade, quer fazer neurologia, manda esse podcast, disponível em todos os reprodutores aí de áudio. Já sabe, segue a gente nas redes sociais, segue a gente lá no nosso Insta, segue o PS também, né, pra ver Caio brilhando lá na neurologia. @PSMedway, galera. Perfeito. E é isso, foi bom demais. Bom demais. Valeu, pra gente. fechar, antes do tchau, cara, tem que chamar também a galera que quer ser neurologista em São Paulo, que quer ser R1 em São Paulo, que estão abertas as inscrições para o Intensivo São Paulo. Finalmente, você quer se preparar do jeito certo, da forma direcionada, baseada em estatística, com quem fez residência aqui em São Paulo, só tem um único caminho possível para você. Beleza? Vai lá no nosso site www.medway.com.br e se inscreve. Valeu, galera! Agora foi, valeu.